Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nos colocamos novamente diante de nosso Deus. E gostaria de dizer que é muito bom nos encontrarmos todos os dias, mesmo que à distância temos a oportunidade de falar de Deus, das coisas de Deus. A palavra de Deus é um grande dom que não pode ficar escondido. Precisamos falar das coisas de Deus. E isto vamos aprender no Evangelho de hoje. O Evangelho é sempre colocado a nós de uma maneira muito prática, muito inteligente, e nos ajuda a compreender como Deus quer que sejamos, como Deus quer que consigamos agir uns com os outros, com bondade, com amor, e vamos perceber que os dons que nós recebemos de nosso Senhor não podem ficar escondidos ou guardados dentro de nós. É preciso que coloquemos a serviço e assim todos possam beneficiar-se dos dons e talentos uns dos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus sempre nos fala de uma maneira muito prática e inteligente para nos fazer compreender devidamente como devemos ser e agir. Hoje, neste Evangelho, Ele quer que cada um reflita sobre os dons recebidos para assim colocá-los em prática. Deus nos deu a inteligência, a bondade, entre tantos outros dons. Mas a sabedoria é um dom que precisamos buscar todos os dias, dia após dia. Ser inteligente é diferente de ser sábio. O sábio é aquele que analisa os fatos, que reflete de fato sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor, para não falar ou fazer nada do que venha a se arrepender. Ser sábio é ter discernimento para saber como agir. Os dons devem ser colocados para o bem comum. A pergunta de hoje, por exemplo, nos faz compreender isso. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou de uma cama? Não é para ser posta num candeeiro? Jesus quer assim nos ensinar que os dons ou talentos que recebemos gratuitamente não devem ficar escondidos. Sobretudo a palavra de Deus. Recebemos a palavra de Deus e devemos proclamar. Devemos falar da palavra ao outro. Nada do que nos foi revelado, como diz Jesus, deve ficar escondido, mas deve ser manifesto.
A palavra de Deus deve manifestar-se a todos através de nós, através de nossa palavra, do nosso testemunho, da nossa vivência. Não podemos ser egoístas para guardarmos para nós aquilo que podemos expor e colocar aos outros. Sabemos ainda que a luz, no exemplo de hoje, exprime a beleza interior de cada ser humano e é o reflexo da glória de Deus. Olha que definição bonita que nós encontramos sobre a luz. A luz é o reflexo da bondade de Deus, da glória de Deus. Por isso Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que mostra o caminho a ser seguido. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina as trevas em nossas vidas. Ele é a luz que brilha nos corações daqueles que creem em sua palavra. E sua palavra é lâmpada que guia os nossos passos. Os dons que recebemos, portanto, devem refletir nosso amor ao Cristo e aquilo que nós recebemos nos deve ajudar a compreender aqueles que nos cercam. Os dons devem nos ajudar a crescer enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto católicos, mas também devem fazer ajudar o outro, aqueles que nos cercam. Devemos nos questionar da seguinte forma: para que serve uma sabedoria que não nos torna sábios, nem nos ajuda a guiar sabiamente os que precisam de nós? Percebe? Para que ter um dom se o dom não vai nos ajudar e nem nos permitir ajudar o outro? Para que queremos ser luz do mundo, como nos diz Jesus, se não queremos iluminar o caminho daqueles que estão conosco? E assim por diante refletir sobre todos os dons que recebemos. Você conhece os seus dons. Você sabe os talentos que Deus te deu. Reflita nesse ponto de vista. Para que serve o dom se não me ajuda e nem ajuda o outro? Assim precisamos compreender os dons que nós recebemos de Deus. Somente tem sentido se os colocarmos para o serviço do bem comum. Ouvimos ainda de Jesus, hoje, que com a mesma medida que medimos os outros, também nós seremos medidos. Veja que frase que devemos estar atentos. Por isso ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes a gente ouve, mas não escuta, não é? Parece que tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, todos nós ouvimos. Mas escutar com o coração, escutar com a vida. Quem tem ouvidos, ouça. Precisamos ter essa distinção. Há pessoas, irmãos e irmãs, que não querem ouvir, que não querem escutar, ou ouvem somente aquilo que lhes interessa. Há pessoas desta forma. Um dia Cristo nos medirá com a mesma medida com o qual medimos os outros. Se tivermos usados de bondade, de amor, de generosidade, de acolhimento, a medida do Cristo para conosco será muito maior. Muito maior. É a mesma medida. Se nós agimos com amor, o Senhor também nos medirá com amor. Só que aquilo que é de Jesus é muito maior do que o nosso. Então, por isso que digo que será maior ainda. No fim, ouvimos Jesus dizer: a quem tem será dado, e a quem não tem será tirado até o que tem. Se temos dons e não os colocamos em prática, nós vamos perdê-los. Vamos perder, Deus vai tirar de nós os dons. Jesus quer
que sejamos bons. O trato deve ser mútuo. Eu dou amor e recebo amor. Às vezes isso não acontece, mas Jesus nos pediu para que amássemos até mesmo os inimigos, que rezássemos pelos inimigos. Então é preciso que tenhamos a coragem de dar um salto qualitativo em nossas vidas. Não podemos ser intransigentes, maldosos, soberbos. Tomemos cuidado com nossa forma de acolher e amar o outro. Esta será a medida de Cristo conosco. Você tem dons? Sim, muitos dons. Coloque-os a serviço. Não seja egoísta e não meça o outro de uma forma pequena, intransigente, mas que você possa medir o outro com amor e com bondade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.